Olá, hoje no Mundo Político a pauta municipalista em Minas e em Brasília. O Congresso da Associação Mineira de Municípios, realizado essa semana, foi marcado por forte presença da Assembleia e pela sanção de uma lei que autoriza as prefeituras do estado a remanejarem até 2 bilhões de reais em recursos na área da saúde. O evento trouxe ainda debates sobre pacto federativo, reforma tributária, atuação de câmaras e relações entre poderes. Eu converso com o deputado estadual Rodrigo Lopes, do União Brasil, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. Bem-vindo ao Mundo Político, deputado Rodrigo. Um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Marco. Uma alegria poder estar aqui nesse programa, do qual eu já fui espectador, e sempre muito bom poder falar do municipalismo hoje no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Uma honra tê-lo conosco. Um dos pontos altos do Congresso da MM, deputado Rodrigo, dessa semana foi a sanção, pelo então governador em exercício, nosso presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, da lei aprovada aqui que disciplina a transferência de saldos financeiros de convênios firmados com o Estado e dos fundos de saúde dos municípios. Como essa medida vai impactar na prática aí em mais de 700 prefeituras pelo Estado? Bom, Marco, hoje você olha o volume de emendas parlamentares que os deputados eles distribuem durante o ano, e eu acredito que o valor dos recursos que estão parados nas contas das prefeituras na questão de saúde que estão vinculados, eles sobrepõem o valor da emenda de todos os deputados em um ano. Então isso dá para a gente a noção da grandeza desses valores que foram transferidos por convênios já há 4, 5 anos, que são resíduos desses convênios, outros são objetos que já foram adquiridos com outros recursos e ficaram lá, esses valores nos cofres das prefeituras. E com a votação dessa lei, a gente dá ao prefeito a autonomia de poder fazer o manejo desse recurso dentro da saúde. Esse recurso não pode ser levado para uma outra área, mas pode resolver problema de cirurgia, pode resolver problema de uma ambulância, pode resolver problema de exames. Então a gente dá uma autonomia e é dinheiro injetado diretamente em favor do cidadão. Muitos desses recursos tinham sido destinados ali na pandemia. Então agora era preciso redirecionar mesmo. Exatamente, recurso da pandemia e recurso remanescente da época do governo Fernando Pimentel, quando houve aquele confisco dos recursos, as resoluções de saúde também não foram cumpridas. Então, principalmente vigilância sanitária, vigilância em saúde, foram áreas que os municípios tiveram que assumir com recursos próprios e que agora, nesse acordo judicial que o governo de Minas fez com os municípios, esse dinheiro está entrando nas contas e ele entra vinculado. E aí a dificuldade dos prefeitos de fazer o uso desse dinheiro. Para além dessa lei, a gente viu uma presença institucional muito forte da Assembleia e dos próprios deputados no evento, que abordou ali diversas discussões sobre governança, políticas públicas. Qual a importância desse diálogo estreito entre os legisladores e os prefeitos? Bom, o número de deputados ali daria para abrir com certeza uma reunião da Assembleia todos lá no os evento, dias, inclusive. Todos os dias. Então foi muito bacana essa presença maciça dos deputados. Eu entendo que essa interlocução com os municípios ela é muito importante, porque às vezes o parlamentar ele se distancia um pouco da política, das lideranças políticas, por acreditar que no momento que nós estamos vivendo a rede social vai resolver o problema da comunicação. E não é essa a realidade. Nós temos aqui hoje no Parlamento Mineiro uma minoria, menos de 10% dos parlamentares que estão aqui foram eleitos por rede. O restante, todos foram eleitos baseados nas lideranças, nas suas bases políticas ou no segmento que representam. Política tradicional não está fora de moda, então? Jamais. A internet ela é uma ferramenta de comunicação que, por sinal, todos os políticos devem utilizar. Agora, ser eleito exclusivamente pela rede é menos de 10%. Então, nós precisamos estreitar essa relação e ter a legitimidade da representatividade que nós exercemos aqui na Assembleia. O senhor tem esse olhar, talvez por ter sido prefeito? O senhor acha que tem muito isso? Com certeza, a minha visão ela é extremamente focada no municipalismo, porque o discurso é bonito, é lá que a vida acontece, as pessoas não moram no Estado, as pessoas não moram na União, a gente vê esse discurso retórico aí o tempo todo, mas na prática mesmo, nem sempre o parlamento estadual ou o parlamento federal ele está voltado para o município. E é isso, os municípios hoje, eles têm
a obrigação de prestar mais de 80% dos serviços que a população usufrui e ele tem menos de 30% da receita. Então é um grande desafio para os prefeitos e nós que estamos aqui hoje no parlamento, tendo passado pela cadeira de prefeito, temos uma grande responsabilidade com o municipalismo de Minas Gerais. O senhor participou de um painel, deputado Rodrigo, que tratou especificamente da importância das câmaras municipais, né, para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. O que o senhor pôde levar nesse painel a partir, né, da sua experiência de 2 mandatos em Andradas, no sul de Minas, como prefeito? Eu levei até os vereadores uma reflexão quanto ao papel efetivo do vereador. Se a gente vê aqui hoje na Assembleia uma polarização política, a gente vê no âmbito federal, na questão local ela é muito mais acirrada, tem o lado A, o lado B, né? E aí não é nem esquerda e direita, mas é a realidade configurada de cada município. E muitas vezes, quando é eleito vereador de um lado e prefeito de outro, há uma oposição muito ferrenha que compromete o desenvolvimento. Então o vereador não tem que ser despachante do executivo, não tem que ser um cumpridor de ordens do executivo, até porque a Câmara não é um departamento da prefeitura. Mas, por outro lado, o vereador também não pode ser extremamente oposição do ponto que ele possa impedir o trâmite dos projetos. E eu, né, disse isso ontem a eles e remeto aqui novamente, nesse momento dessa entrevista, que o vereador, o deputado, ele tem a responsabilidade de planejar o futuro. A legislação que ela é votada no parlamento, ela determina o próximo ano, os próximos 4 anos, a próxima década, os próximos 50 anos. Então, o legislativo tem o papel de planejar o futuro, o executivo executa o presente, o judiciário julga o passado. Então nós precisamos seguir a nossa responsabilidade parlamentar e dar a nossa contribuição para a sociedade. Muitos vereadores, né, inclusive, vêm futuramente a se tornar deputados, né? Essa migração com certeza, e o parlamento ele tem nessa semelhança. Eu conheço o parlamento de dentro para fora, porque eu comecei minha vida pública como servidor da Câmara Municipal de Andradas, conheci a Escola do Legislativo, o parlamento jovem, naquele momento que eu atuava como servidor. Eu nunca exerci o cargo de vereador, mas eu conheci na prática esse exercício. E isso dá para a gente, né, um pouco aí da dimensão e da responsabilidade que tem um vereador. O senhor também puxou a instalação aqui na Assembleia, deputado Rodrigo, né, na atual legislatura, da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. Quais são as prioridades mais imediatas desse grupo para os próximos meses e como que ele dialoga com a Comissão Permanente de Assuntos Municipais da Casa? Bom, a vantagem é que eu estou como membro integrante da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Comissão muito bem conduzida pelo presidente Cristiano Silveira, temos o vice-presidente Leleco Pimentel, composto por mim, deputado Ale Portela e deputado Carlos Henrique. No entanto, eu sou o único ex-prefeito que compõe essa comissão. Quando a gente traz isso para a frente parlamentar, a gente pode dar uma outra dimensão, trazer outros membros para essa conversa, para esse diálogo, né? Nós temos como vice-presidente a deputada Maria Clara Marra, que é filha do prefeito de Patrocínio. Nós temos o deputado Ione Pinheiro, que tem uma relação direta com o municipalismo de Birité. Nós temos o deputado Enes Cândido, que foi secretário de Saúde de governador Valadares. Lucas Lasmar também, Lucas né? Lasmar, que foi secretário de Saúde, filho da prefeita de Oliveira. Nós temos Raul Belém, que já foi prefeito de Araguari. Então nós temos pessoas, né, que conhecem a dimensão do dia a dia do municipalismo. A pauta mais urgente que eu entendo que nós vamos tratar dela aí nas próximas semanas, nos próximos meses, é a questão do ICMS da educação. Promessa do presidente Tadeuzinho, inclusive. Exatamente. Esse é um assunto muito sério, que ele vai incrementar recurso de ICMS nos municípios que tiver boa qualidade de educação. Cabe a este parlamento discutir as regras de distribuição dos recursos da educação, porque é por qualidade, mas a gente também tem que considerar a quantidade de aluno, então é uma qualidade per capita que tem que ser discutida. Como que vai ser feita a distribuição desses 10%, qual o critério de distribuição a ser aplicado. E de onde vão sair esses 10%? Porque nós temos o VAF, nós temos, né, outras cotas de ICMS da Lei Robin Hood e nós vamos precisar, cabe a nós parlamentares, fazer o debate e a construção dessa política pública que vai afetar a receita dos municípios nos próximos anos. Mais didaticamente, como funcionaria esse projeto? Só para quem está nos assistindo entender rapidamente. Bom, já tramita hoje na Casa um projeto de autoria do deputado Zé Guilherme,
Guilherme, né? A deputada Beatriz Cerqueira trata da questão do recurso da educação num outro projeto, o deputado Zé Guilherme trata da distribuição. Na minha concepção, esses projetos precisam ser unificados, porque a gente tem que tratar da distribuição do recurso ao mesmo tempo que nós temos que tratar dos critérios de distribuição. Então, por exemplo, os critérios de distribuição, o que nós vamos considerar? O município que tem escola integral vai pontuar mais. Município que tem uma educação especial, município que trata da questão do autismo com responsabilidade, né? Um município que tem a robótica na sua rede, que está investindo na tecnologia. Boas práticas. Ou seja, isso seria um conceito de pontuação e nós vamos ter que disciplinar quais são esses conceitos. Com isso, nós precisamos da assessoria técnica, né? Justamente para que isso seja feito de uma maneira muito objetiva e prática, né? Nós não podemos criar critérios subjetivos, nós precisamos criar critérios objetivos, ou seja, fez isso, ganhou isso, fez aquilo, ganhou aquilo. O município que tratar bem a educação vai receber mais ICMS. Exatamente, justamente é um critério de distribuição, assim como o município que cuida do meio ambiente tem a cota do ICMS ambiental, assim como o município que cuida do patrimônio cultural tem a sua cota, então o da educação não vai ser diferente, a diferença é que é um valor mais vultuoso, são 10%, né, dos 25% que é distribuído aos municípios. Deputado, a interlocução federativa, né, entre governo do Estado e a União também é um tema que interessa, né, diretamente aos municípios para a execução de políticas públicas. Nós temos, no momento, gestões ideologicamente distintas em Minas e no Palácio do Planalto, no atual ciclo de poder. Como é que o senhor tem visto esses primeiros meses dessa conjuntura? Há boa vontade das partes em dialogar? Olha, eu não tenho visto uma dificuldade entre o governo de Minas e o governo federal, até porque nós temos um grande interlocutor nesse processo, que é o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, qual eu tenho muito orgulho de ser um aliado e amigo pessoal dele. E o senador Rodrigo, ele é um elo de ligação do governo de Minas com o governo federal. E acho que o governo de Minas deve usar até mais esse caminho, pela relevância política que o senador Rodrigo Pacheco tem hoje nesse cenário. Eu vejo a questão em Brasília muito mais complexa do que aqui em Minas, do ponto de vista do embate ideológico entre direita e esquerda. Aqui em Minas, entre Assembleia e governo, a gente tem visto caminhar melhor, mas eu acredito que o governo de Minas, usando o nosso senador presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, como interlocutor, vai conseguir abrir uma via melhor de acesso ao governo federal. Em uma recente entrevista à Rádio Super, o senhor afirmou que o governador Romeu Zema já entendeu a necessidade de deixar as eleições para trás, né, quando ele apoiou Jair Bolsonaro. Mas ele segue fazendo, deputado Rodrigo, algumas críticas públicas ao governo Lula, né, em pronunciamentos e entrevistas. Isso é 2026 no horizonte? Como é que o senhor lê? Olha, naturalmente o governador de Minas é um nome potencial em ser candidato a presidente da República, né? Eu acredito que o governador tem o mérito e a possibilidade de olhar esse cenário. No entanto, eu acredito que qualquer movimento antecipado pode colocar em risco a relação de Minas com o governo federal. Então, é um momento de ter muita responsabilidade, porque para chegarmos a 26 nós temos as eleições de 24 pela frente, né? O partido do governador vai ter que demonstrar sua capilaridade nas próximas eleições. Que não tem ainda. Pois é, e o próprio governador vai ter que definir se ele continua no Novo mesmo ou não, qual vai ser o papel que efetivamente ele vai tomar. A base do governo aqui na Assembleia, ela tem apenas 2 deputados do Novo, é uma base que tem aí um pluripartidarismo bastante diverso, né? E justamente dentro desse contexto que eu acho que o governador ele precisa ser bastante ponderado e conservador para não colocar em risco os caminhos e o futuro do estado de Minas Gerais. Aqui na Assembleia, o governo Zema já aprovou a reforma administrativa, né, e fala agora em destravar privatizações. O senhor se identifica como político de centro, né? Já tem opinião formada sobre Codemig, Copasa, Semig, são as empresas aí que representantes do Executivo falam em privatizar. Eu sou da linha pró-privatizações. Eu acredito muito que o governo ele é melhor fazendo a sua parte das políticas públicas. O governo, como empresário, tende a ser um péssimo empresário. E as empresas, elas precisam ser geridas do ponto de vista
de uma gestão eficiente e, de fato, com resultados financeiros. Eu colocaria na linha de prioridade das privatizações, eu começaria pela Copasa. A Copasa que presta um serviço de muito má qualidade para os municípios de Minas Gerais, que a população é muito penalizada com tarifas altas e um resultado muito ruim no final. Os municípios onde trata o esgoto, há um questionamento da qualidade, o preço é exacerbante, né? A CEMIG, ela presta um serviço melhor que a Copasa, no entanto, hoje ela tem uma deficiência nas suas redes, diversos municípios estão sendo privados de receber investimento de novas empresas, porque a CEMIG não dá conta de levar energia suficiente para bancar uma empresa ou para que haja a expansão de uma em cada um dos municípios. Então eu colocaria primeiro Copasa, depois CEMIG, depois Codemig. Então, CEMIG e Copasa, né, tem ainda uma exigência de referendo na Constituição do Estado, referendo popular. O senhor acha que tem maioria, assim, seja para eventualmente se retirar essa exigência de referendo ou mesmo para aprovar a venda das empresas, porque uma ala de deputados, né, significativa tem certas ressalvas porque são empresas que prestam serviços essenciais. Isso, a questão é a seguinte, ela presta serviço essencial, mas ela está prestando serviço com qualidade? Esse é o questionamento que nós temos que fazer. O meu ponto de vista é que nós temos que fazer um amplo debate aqui dentro da Assembleia e um convencimento no sentido de que o Estado ele precisa passar adiante o serviço que pode ser terceirizado, que pode ser privatizado, e ele tem que criar uma regulação eficiente. Nós precisamos ter agências reguladoras eficientes. Na minha opinião, por exemplo, a ARSAI, e eu espero que com a ocupação hoje da ex-deputada Laura Serrano, a gente tenha uma melhoria na atuação da ARSAI e que ela de fato faça a regulação do saneamento e não simplesmente uma questão burocrática. Porque um dia foi, né, em uma reunião que eu participei, a ARSAI se orgulhava em dizer que fazia regulação sem in loco, conseguia fazer uma regulação remota. Isso não existe, porque ela não está vendo a qualidade da água que está sendo usada na torneira lá do cidadão e nem a qualidade do esgoto que está sendo depositado no rio. Então nós precisamos fazer uma regulação de verdade, não é uma regulação pro forma. O Estado precisa concentrar em regular e fiscalizar esse serviço e colocar na mão da iniciativa privada. E eu acredito, Marco, que nós demos um grande avanço na reforma administrativa, que nós acabamos com a farra do jeton. Por quê? Governo, secretários ganhavam um salário fictício e no final tinha gente lá nas estatais recebendo jeton e complementando salário. Então isso era um escândalo que havia em Minas Gerais. Então nós acabamos com a farra do jeton. Nós criamos, né, um limite que é um jeton ao mês. Então com isso eu não vejo necessidade do governo continuar sendo detentor dessa empresa. Deixa a iniciativa privada tocar e o governo no máximo fica como acionista de uma pequena parte dessas empresas. Outra bandeira do governador, que inclusive depende de articulação com a União, é a questão da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. O que o senhor tem sentido em relação ao tema? Parece que está meio em compasso de espera, né, com a troca de comando do Planalto, mas aqui na casa precisa de muito diálogo? Olha, eu acredito que o diálogo é sempre importante, né? Nós temos uma base bastante numérica de deputados que votam com o governo, porém nós temos pautas espinhosas que nem sempre é possível contar com esse caldo, né, mais grosso. São 57 deputados, mas muitos deles, né, assumem posições independentes. Em um determinado momento, quando a gente foi votar a questão de lei autorizativa de reajuste de segurança pública que foi embutido dentro da reforma administrativa, deu 35-30. Né? Então, a gente vê que é importante fazer uma avaliação, né, de quem são de fato os deputados que compõem a base do núcleo duro do governo. Eu acredito que o regime de recuperação fiscal é uma pauta importante, o Estado precisa entender o que tem que fazer, porque não dá para a gente ficar mais 20 anos reclamando de que o Estado está endividado, é preciso tomar uma atitude. E nós também precisamos entender qual a concepção do novo governo federal. Né, se o governo federal vai dar continuidade a esse processo da recuperação fiscal ou se ele vai mudar a estratégia. Não adianta o governo aprovar um projeto aqui e o governo federal mudar a estratégia lá em Brasília. A legenda do senhor, né, União Brasil, falando em Brasília, tem o comando lá de ministérios, né, mas a bancada não apoia integralmente o governo federal. Como que o senhor avalia, né, de longe, daqui de Minas, mas
né, certamente atento aos passos da política nacional, os primeiros meses desse terceiro mandato de Lula? Eu acredito que é o pior mandato que o Lula inicia, né? O governo ele inicia um mandato muito voltado para a concepção ideológica da esquerda. Há um conflito direto com a direita. Não é o mesmo parlamento que o Lula conduziu nos seus outros 8 anos de governo. Então, se o governo não entender que ele tem que ir lá para dentro do parlamento, que ele tem que conversar, que ele tem que abaixar a bandeira ideológica, descer do palanque político, começar a governar de fato, nós vamos ter dificuldade e podemos ter uma crise institucional como nós tivemos na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então é uma reflexão, né, que a gente faz. O Partido União Brasil ele se mantém sóbrio e independente dentro desse processo, não negando a contribuição com o Executivo, mas ao mesmo tempo não perdendo a sua autonomia de contrapor as pautas que consideram danosas ao país. E mostra que o partido votou unido, por exemplo, para derrubar a medida provisória que suspendiu o marco do saneamento, que foi uma grande conquista para o Brasil. Então o partido não abre mão e não vai ceder a retrocessos. Vem aí outras discussões importantes. Arcabouço fiscal, por exemplo, é um tema onde, de repente, o partido pode ser mais alinhado ao governo? Depende do modelo fiscal que for proposto, né? Por exemplo, uma das linhas que nós defendemos mais do que com partido, mas até como municipalista que somos, e a gente vai levar isso aos parlamentares federais do partido, é que há um grande risco quando você fala em incorporar o imposto sobre serviços que o município hoje cobra ao ICMS e coloca o município como refém do Estado nesse processo, ou mesmo a pauta do imposto único que concentra tudo em Brasília. Então a luta e a busca hoje do nosso partido é pela liberdade, ao mesmo tempo que a gente busca, né, que o país ele tenha uma autonomia financeira, mas que os municípios eles também sejam respeitados como entes federados e que tenham a sua autonomia de gestão. O senhor tocou aí em pontos que integram também a reforma tributária, né, que é outra prioridade do governo Lula. Como as forças municipalistas têm se posicionado em relação a esse assunto? A gente tem um grupo de trabalho constituído na Câmara, uma promessa do presidente Arthur Lira de se aprovar um texto ainda nesse primeiro semestre, deputados federais mineiros, né, diretamente envolvidos nesse trabalho, Reginaldo Lopes, né, o deputado do MDB também, Nilton Cardoso Júnior. Como é que o senhor está vendo os posicionamentos dos municípios, né? Bom, a Confederação Nacional dos Municípios ela está bastante atenta e envolvida nesse processo, a Frente Nacional dos Prefeitos também está atenta e envolvida nesse processo. Uma das pautas do 38º Congresso Mineiro de Municípios foi esse assunto, debatido inclusive com a presença do deputado Reginaldo Lopes, que eu considero um petista moderado, que tem uma boa aceitação e uma responsabilidade com os municípios. O deputado Nilton Cardoso, que é um deputado de centro, que também tem esse diálogo. Então, a expectativa da nossa parte é que haja um bom senso nisso aí e que a gente não ceda à concentração. Porque, gente, todo governo federal vai querer sempre ter o poder do recurso na mão, justamente para poder ter uma moeda de troca. E a nossa luta é inversa, é para que o recurso fique mais nos municípios e menos em Brasília. Mas sair alguma mudança no sistema de impostos é prioridade para o Brasil, na visão do senhor? Olha, eu entendo que o Brasil ele tem que fazer, né, o nosso Congresso Nacional e o governo, ele tem que fazer uma reflexão que nós precisamos fazer com que o sistema tributário, talvez nem diminuir o imposto, mas simplificar, que eu acredito que seja o mais necessário. Porque hoje a burocracia tributária ela é muito grande. Muitas vezes a maneira com que se trata a cobrança do imposto, ele dificulta a vida de uma empresa. Então eu avalio que dificilmente a gente vai diminuir a carga tributária. A gente, né, precisa encontrar um caminho para que isso seja desburocratizado e para que, ao mesmo tempo, a gente cobre de maneira mais justa, né? Hoje a gente tem o foco no imposto de consumo. Quanto mais eu compro, mais eu pago imposto, né? E a gente talvez possa migrar isso aí para a tributação da renda, né? Para a tributação das grandes fortunas, para a tributação que muitas vezes ela é deixada em segundo plano e que ela pode fazer a diferença para o cenário tributário do país. Nossa conversa está caminhando para o fim, mas eu queria voltar num assunto com o senhor relacionado à União Brasil, né? A legenda chegou a discutir recentemente uma federação, né, uma possível fusão com o PP, né, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que acabou não se concretizando.
que fatores que pesaram para que essa articulação não avançasse e também, já emendando, como é que o partido está se preparando aqui em Minas para as eleições municipais do ano que vem, né? Já estão aí, né? Sim, bom, primeiramente que essa discussão nacional a gente participa um pouco mais como espectador, porque os deputados federais e a própria executiva nacional que conduz esse processo. O que a gente observou é que havia um grande projeto de poder do deputado Arthur Lira, tentando fortalecer o bloco que ele representa, justamente para ter, né, essa relevância dentro do Congresso Nacional. União Brasil, em um primeiro momento, pendeu a acompanhar, depois entendeu que havia muito mais um interesse particular do que mesmo um interesse de coalizão. E eu acredito que nos estados também tinha muita divergência. Muita divergência. E, na minha opinião, acertadamente, o presidente Luciano Bivar decidiu recuar e manter, até porque a União Brasil é o único partido que caminhou autonomamente nessas eleições de 2022 e conseguiu ter a maior bancada, 59 deputados, né? Teve a candidata Soraya Tronic. A candidata Soraya, que foi uma candidatura, né, nanica, infelizmente não conseguiu ganhar a projeção. No entanto, né, o PL e a federação do PT fizeram as maiores bancadas, porém um partido sozinho, né, e na busca aí de um resultado, teve um resultado extraordinário nas eleições de 2022. Olhando o cenário de 2024, o partido em Minas Gerais, sob a presidência do nosso deputado delegado Marcelo Freitas, acompanhado do nosso deputado Bilac Pinto, que são hoje as duas figuras importantes do partido em Minas Gerais, há uma priorização de nós fazermos prefeitos e vice-prefeitos e termos boas chapas de vereadores. O partido vai investir nisso, inclusive a edição das comissões provisórias, elas estão levando em consideração os projetos que visam, de fato, disputar as eleições. O União Brasil não será um partido de aluguel e ele não vai simplesmente ceder tempo de televisão e fundo eleitoral. Ele quer ter protagonismo e capilaridade nas eleições de 24. Deputado Rodrigo Lopes, muito obrigado por essa conversa aqui no Mundo Político. Esperamos contar com o senhor em outras oportunidades. Agradeço muito, Marco, a oportunidade. Acho que um debate sempre importante. Nosso gabinete, nosso mandato, estamos aí sempre à disposição e pode contar com a gente aqui para comunicar e trazer a pauta sempre aqui à população de Minas Gerais. Até a próxima. Eu conversei com o deputado estadual Rodrigo Lopes, do União Brasil, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios na Assembleia. Falamos sobre recentes ações do Parlamento Mineiro para atender demandas das prefeituras, os desafios da interlocução federativa em políticas públicas e os interesses municipalistas na reforma tributária. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo programa.